Fala, meus amigos, professor Moisés Sky em mais uma videoaula aí para vocês com SPE com você. Sou Moisés Sky do Positivo Soluções Didáticas e vou lecionar para vocês hoje acústica, uma parte da ondulatória que só iremos relacionar ao som. Olha que interessante, semana 12 do dia 8 a 12 de junho, então vem comigo, bora lá! Nessa semana 12, vamos ver aí o que se divide a acústica. Nós vamos dividir em 4 partes. O conceito da onda sonora, o que é o som, as propriedades do som, timbre, altura, intensidade, iremos falar um por um. Reflexão do som, que é um fenômeno muito importante das ondas. E também os instrumentos musicais, tem os instrumentos de sopro, tem instrumento de percussão e tudo mais, beleza? Isso é instrumento de tecla. Vamos falar um por um, beleza? Então vamos começar então a nossa aula aí com a onda sonora. Vocês estão vendo a imagem aí, que inclusive se encontra na página 48 do livro de vocês, do som, ele tendo zonas, né, de compressão, fazendo o ar ficar rarefeito, né? Aí quando o ar fica rarefeito, ele, devido ao aquecimento, ele sofre uma rápida expansão. Então o som ele comprime, expande, comprime, expande, é como se fosse uma mola. Por isso que o som ele tem direção de vibração também longitudinal. Olha que legal. E aí vamos ao conceito de som, né? O que seria o som? O som é uma onda mecânica, ele tem natureza mecânica, ele precisa de um meio material para se propagar, sólidos, líquidos e gases. Tem uma direção de vibração longitudinal, ou seja, ele vibra e se propaga na mesma direção. E a função dele é sensibilizar a nossa audição, nosso sentido da audição. Coisinhas importantes, né? Onde que o som é mais rápido? O som é mais rápido nos sólidos, depois nos líquidos e por último nos gases. Lembrando que o som ele não se propaga no vácuo, porque o vácuo não é um meio material. Então o som é mais rápido nos sólidos, depois nos líquidos e por último nos gases. Interessante isso. Então a velocidade do som depende do meio. Como a velocidade de qualquer onda depende do meio, a gente já tinha visto em ondas anteriormente, né? Legal, vamos agora às propriedades do som. Vamos falar da primeira, a altura. Um som alto ou um som baixo não tem nada a ver com o volume lá quando você vai lá, você está ouvindo música, daí o papai fala, abaixa o som. Não, ele está falando errado. O volume tem a ver com a intensidade, que é outra propriedade que logo iremos falar. A altura tem a ver com a frequência, a vibração da onda sonora em relação ao tempo, ou seja, com o agudo e o grave. Então a altura ela difere sons agudos de sons graves. Sons agudos são aqueles sons altos. O som alto é o que tem grande frequência. Já um som baixo, que seria um som grave, ele tem frequência menor, que é o que está mostrando ali o desenho, né? Um som grave no desenho de cima e um som agudo no desenho de baixo. Você pode ver, um som grave, ele tem um comprimento de onda maior, mas ele vibra menos, a onda é mais longa, né? Já no som agudo, ele vibra mais, mas o comprimento de onda, a distância entre duas cristas ali, ou entre dois vales é menor, beleza? Então, a altura difere sons agudos de sons graves, ou seja, sons altos, que são os agudos, e graves são os baixos. Então, no dia a dia, realmente, a gente comete esse erro de unir o volume com a altura. Não tem nada a ver, o volume está ligado à intensidade, que é o que iremos falar logo. O que é interessante é que antes disso, né, o ser humano ele tem uma faixa de frequência que a gente detecta sons, que é de 20 a 20 kHz, ou seja, 20 Hz a 20 mil Hz. É o som audível da maioria dos seres humanos. Antes de 20 Hz, nós temos os sons que não detectamos, que chamamos de infrassons, e depois de 20 mil nós temos também sons que não detectamos, são chamados de ultrassons. O que é interessante é que na faixa do ultrassom tem alguns animais que detectam sons que o ser humano não detecta, o cachorro, o gato, o golfinho, que eu tô ligado, o morcego, acho que o morcego detecta no infrassom, não me lembro agora. Mas o que é interessante é que de 20 a 20 mil o ser humano detecta. Antes disso e depois disso ele não detecta, beleza? Agora sim a intensidade, como eu falei, a intensidade sim tem a ver com o volume lá do seu aparelho, de som. O que é intensidade? Difere sons fracos de sons fortes, então o volume tem a ver com forte e fraco, entendeu? Não com alto e baixo. Um som forte é um som de grande amplitude, grande altura de uma crista ou de um vale. E um som fraco, né, seria um som de pequena amplitude, ou seja, que seria aquela altura da crista ou do vale. Então a amplitude está ligada à intensidade, como a frequência está ligada à altura. Cuidado!
E a terceira propriedade do som, que está muito relacionada com os instrumentos musicais, né, que a gente chama de timbre. O timbre tem a ver com a forma da onda no qual a fonte emite. Então, por exemplo, aí no desenho, ó, o violino e o piano, eles têm formas de ondas mostradas aí diferentes, né? A do violino é toda tremida, né? E a do piano, mais ou menos, ela se mantém ali, né? Igualzinho, não tem muita vibração, a gente fala, né? Bom, é por isso que nós detectamos sons diferentes. Então, o timbre, né? Ele é uma característica muito importante, porque eu consigo diferenciar sons emitidos de mesma altura e mesma intensidade por fontes diferentes. Então, por exemplo, a nota dó da flauta e a nota dó do piano, a gente sabemos que tem a mesma frequência e tudo mais, mas nós vamos detectar sons diferentes devido às fontes serem diferentes e as ondas terem formas diferentes, né? Essas formas são criadas devido às propriedades intrínsecas dos materiais aí que emitem os sons, nesse caso, as fontes, né? Beleza? Então tá aí, né? A altura tem a ver com grave e agudo, que é o baixo e o alto. Intensidade tem a ver com forte e fraco, que está relacionado ao volume, né? E a amplitude. E o timbre tem a ver com a diferença de sons emitidos por fontes diferentes, de mesma altura e mesma intensidade, mas devido à forma da onda que essa fonte tem, que não é igual à da outra. Graças a Deus, senão a gente ia emitir a nota dó da flauta, a nota dó do piano, ia ser a mesma coisa. Tá aí, então, timbre, intensidade e altura. Vamos para o próximo slide agora. No próximo slide vamos falar do fenômeno da reflexão. A reflexão acontece em qualquer tipo de onda, mas nós vamos falar da reflexão do som. Uma coisinha que eu queria falar para vocês, que da reflexão, o que é a reflexão? A onda ela vem de um meio, por exemplo, do ar, ela bate no obstáculo e retorna no mesmo meio. O que acontece na reflexão? Velocidade é a mesma porque está no mesmo meio. Frequência depende só da fonte, é a mesma. Logo, o período também vai ser o mesmo, porque se a frequência não se alterou, o período não se altera. Se a frequência e a velocidade não se alteraram, o comprimento de onda também é o mesmo. Então, nada na reflexão, nenhuma das grandezas que aprendemos em ondas no vídeo anterior, nenhuma delas se altera. Frequência, período, comprimento de onda e velocidade. Tudo permanece o mesmo, beleza? Bom, dos fenômenos interessantes em relação à reflexão é o eco, né? O que seria o eco? O eco está relacionado à reflexão do som em um anteparo, um obstáculo, né? Quando o intervalo de tempo, isso é importante, para o retorno for igual ou maior que o tempo de remanescência. O que é o tempo de remanescência? É o tempo no qual o som ele fica no fenômeno. Quando você emite o som, ele fica ali. O mínimo tempo é esse 0,1 segundos, é chamado de tempo de remanescência. Se eu tiver tempos maiores ou igual a esse valor, eu vou ter um fenômeno chamado de eco, que você dá o grito, o som reflete e geralmente você escuta só as últimas palavras, né? O que é interessante do eco, tá? É que você fazendo cálculos, né? Você sabe que o eco, no mínimo, quando você está no ar, porque tem eco também na água, inclusive o sonar, né? Que tem nos submarinos e navios, ele usa o fenômeno do eco, né, da reflexão. Nós também temos a ecografia, que também a gente chama de ultrassonografia, para saber como é que está o nenezinho dentro da barriga da mamãe, né? Mas, voltando aqui, o eco no ar, como eu tenho esse 1/10 de segundo e a velocidade do som no ar ela é aproximadamente 340 metros por segundo, ela depende da temperatura, né? Mas vamos considerar 340 metros por segundo. Se eu fizer a conta aí, 340 vezes 0,1 para achar a distância, eu vou achar uma distância de ida e de volta, ou seja, total de 34 metros. Mas como eu só quero a distância da fonte até o obstáculo, aí eu tenho que dividir por 2 esse valor. Então seria 34 dividido por 2, daí ia dar 17. Então o eco ele acontece de 17 metros para frente, ou seja, distâncias maiores que 17 metros, quando você está no ar. Já na água, aí vai mudar, porque a velocidade na água do som é maior que a do ar, né? Lembra que eu falei, nos sólidos é maior, depois vem dos líquidos e por último nos gases. O ar é um gás, né? Nesse caso, um conjunto de gases, então é onde vai ser a velocidade do som menor. Já na água vai ser uma velocidade bem maior, em torno de 1.500, 1.600 metros por segundo, que eu tô ligado. E interessante que na água está relacionado ao sonar, e o sonar serve para descobrir profundidades no próprio mar, é bem legal o negócio. Bom,
Como eu falei, a fórmula aí em relação ao eco é uma fórmula que vocês já aprenderam, vem lá da velocidade média. Para saber a distância de ida mais volta, é só fazer o produto da velocidade pelo tempo. Se ele quiser só a distância da fonte até o obstáculo, você vai fazer essa conta e depois vai dividir por 2, beleza? Lembrando que o tempo é o tempo de remanescência, que é aquele 0,1 segundos lá. Só se ele falar um tempo diferente, daí você usa aí, mas geralmente é 0,1. Ecografia, como eu comentei um pouco antes, a ecografia está relacionada ao fenômeno de eco, né? Também conhecida como ultrassonografia, né? Esse exame serve para auxiliar o médico, né, no diagnóstico de várias doenças, assim como também para avaliar a resposta ao próprio tratamento. Essa técnica é utilizada em aparelho denominado ecógrafo, né, que tem as reflexões lá nos tecidos do ser humano, que produz ultrassons. Então a gente não detecta esse som, mas esse som ele é importante para detectar se tem algum tipo de doença, como é que está o nenenzinho e tudo mais, né? Para avaliar diferentes áreas do nosso organismo são utilizadas diferentes sondas, né? Que emitem ultrassons, emitem vários ultrassons, né? De diferentes frequências, dependendo da profundidade do órgão que se pretende avaliar. Olha que interessante. Bom, então serve, né, para... Vamos dar um resumo, né? A ecografia serve para examinar, né, as estruturas anatômicas do ser humano, do nosso organismo, né? E o termo ecografia remete à palavra eco. Inclusive, na linguagem médica, eles, em vez de chamar de ecografia, eles chamam de eco. Legal, né? Como eu falei, aí temos desenho aí da página 52. A ecografia também serve para saber como é que está o nenenzinho lá na barriga da mamãe. É um exame fundamental, né, para ter o acompanhamento da gravidez. Olha que legal. Então, olha, a reflexão do som que está relacionado ao eco é muito importante no dia a dia do ser humano. Outro fenômeno que tem a ver com a reflexão do som é a reverberação. A reverberação, na verdade... mas não tem só eco, não, tem a reverberação. O eco ele acontece para sons iguais, intervalos de tempos iguais a 0,1 ou maior. Já a reverberação, eu tenho intervalo de tempo menor que 0,1. Então a sensação percebida é de um prolongamento do som emitido, né? Como se sofresse um reforço. Isso aí é muito visto naquelas conchas acústicas, em shows. Geralmente ele é todo fechado assim, né? Para ter esse reforço e a galera que está ali na plateia escutar. Então a reverberação, intervalo de tempo menor que 0,1, que é o tempo de remanescência, e o eco igual ou maior que 0,1. Beleza? Vamos lá então. Agora vamos para a nossa aula final, que seria sobre os instrumentos musicais. Aí temos uma imagem de vários instrumentos de sopro, a galera do Olodum fazendo batucada, eu esqueci o nome, o tambor, o violão ali também, e assim por diante. E nós vamos falar um por um. Eu separei em 3 partes aí os instrumentos. Primeiro, os instrumentos de sopro, né, são, acho que os mais usados aí hoje, apesar que todo mundo usa, tanto de percussão, como de sopro, como de corda, assim por diante. Mas eu comecei com o de sopro aqui. Eles produzem som por meio da vibração de uma coluna de ar, né, como a flauta, o trompete, o saxofone, etc, né? Legal. Já os instrumentos de corda, né, é por meio de vibração de cordas, né? Aí nós temos a guitarra, a harpa, o violão, o violino, o violoncelo, o cavaquinho, o contrabaixo e assim por diante. E por último, né, nós temos os instrumentos de percussão, que a gente tem 2 divisões, né? Aqueles instrumentos que produzem som por meio do seu próprio corpo, né? Quanto ao processo de vibração, aí a gente tem como exemplo a lira, a marimba, o tantã, o gongo, tem uns que eu nem sei o que é, o berimbau e o reco-reco. E também temos aqueles que produzem som por meio de vibração da membrana, que daí teríamos metais ou outros sólidos, né? Aí teríamos o tambor, o surdo, o pandeiro, a bateria, assim por diante. Legal, né? Então, essa foi nossa aula. Vamos agora para as atividades, vamos responder umas atividades aqui. Começando com o exercício número 1 da página 54 de vocês. A pergunta é: na Terra, qual é o meio em que o som normalmente se propaga? Cite outros exemplos de meios ou substâncias em que o som pode se propagar. Bom, como eu falei, né?
A Terra, ela tem a atmosfera, a camada atmosférica, né? Tem muito ar, né? Então, geralmente, o meio que o som mais se propaga, que nós detectamos, é no ar. É onde a velocidade do som é menor. Outro exemplo de meios, né? A água, outros meios gasosos, sólidos também, né? Quando você bate em algum sólido, você sabe que o som está se propagando ali, inclusive você escuta ele se propagando. O que é interessante, né? Então, que qualquer meio pode ser, não sendo vácuo. É isso que você tem que colocar aí na sua resposta. Então pode ser, o meio mais importante na Terra é o ar, né? O meio gasoso, mas também temos meios líquidos, como a água, os meios sólidos, como qualquer parede, madeira, o que for, beleza? Tá aí então a resposta número 1, só não pode ser o vácuo. Já a número 2, né? A flauta e a tuba são instrumentos de sopro que emitem ondas com características fisiológicas distintas. Legal. Vamos lá. Então, vou ter que baixar um pouquinho mais, senão não enxerga. Considerando que uma pessoa escuta uma nota mais aguda emitida pela flauta e uma nota mais grave emitida pela tuba, responda as questões a seguir. Então ele está falando que na flauta tem um som mais agudo, então ele tem uma frequência maior que a da tuba, porque ele falou que na tuba o som é grave. Tem alturas diferentes. Vamos lá, letra A. Qual dos dois instrumentos emite ondas sonoras com maior velocidade? Justifica a sua resposta. Gente, é o mesmo meio ali que tanto a moça como o rapaz ali, eles estão tocando o som. Ou seja, o ar, então a velocidade é a mesma. A velocidade só depende do meio, como o meio é o ar, a velocidade vai ser a mesma. Poderia falar, né, ou tem meios diferentes, ou temperaturas diferentes, porque a velocidade do som também depende da temperatura. Mas aí não falou nada, como você pode ver que eles estão emitindo sons no ar, a velocidade do som é a mesma em ambos os casos. Tá aí a resposta. Já a letra B. Qual dos dois instrumentos emite sons mais altos? Justifique sua resposta. Ele falou no texto que a moça, né, que está tocando flauta, né, tem uma nota mais aguda. Então, lembra que eu falei que o agudo é sinônimo de altura. Então, quando o som muito agudo, ele é um som alto. Então, nesse caso, seria a resposta a flauta. Letra C. Qual dos dois instrumentos emite ondas sonoras de maior comprimento de onda? Justifique sua resposta. Bom, para saber em relação ao comprimento de onda, né, galera? O comprimento de onda é o inverso da frequência. Eles são inversamente proporcionais para o mesmo meio. A gente viu na aula passada. Então, um som agudo, ele tem pequeno comprimento de onda, ele tem alta frequência. Já um som grave, que tem frequência menor, então ele vai ter alto comprimento de onda. Então, o instrumento que tem um comprimento de onda maior, nesse caso, vai ser a tuba, pois o som dele é grave, como falado no texto. Beleza? Já a letra D. Caso os dois instrumentos emitissem uma mesma nota musical, de mesma frequência, ou seja, então mesma altura, que característica fisiológica permitiria diferenciar os instrumentos? Como eu falei, os instrumentos musicais eles têm formas de ondas diferentes, então a característica que permite diferenciar é o timbre. Essa seria a resposta. Vamos para o próximo exercício aí. Agora eu peguei na página 53 o número 5 e o número 6 para a gente responder. Explique como ocorre a reflexão do som. Eu já tinha comentado lá em reflexão, então vou reexplicar de novo para vocês. O som, quando ele vem de um determinado meio e chega em um obstáculo, ele reflete e voltando para esse meio anterior, o meio inicial que ele estava. Por exemplo, o som estava no ar, bateu na parede e voltou para o ar. Lembrando que na reflexão do som, nada das grandezas se altera. E aí eu já estou meio que respondendo a número 6. Quais as grandezas físicas permanecem constantes quando ocorre uma reflexão? Todas. Comprimento de onda, frequência, período e velocidade. Por quê? A velocidade voltou para o mesmo meio, é a mesma. Período e frequência só depende da fonte. Ele não falou que alterou nada na fonte, então são os mesmos. E o comprimento de onda, como a frequência, o período e a velocidade é o mesmo, ele também vai ser. Beleza? Então, foi aí nossa aula. E agora, não poderíamos esquecer daquela tarefa maravilhosa. Aí, no seu livro, na página 54, eu quero que vocês tentem as atividades 3 e 4. No seu livro também, na página 55, as atividades 7 e 10. E no livro de atividades, na página 22, as atividades 11 e 12.
Eu desejo a todos uma ótima semana, uma boa quarentena e que a física esteja com vocês. Até lá!